12 de fevereiro de 2022, estamos no sábado da quinta semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia, bom dia, bom dia. Nós vamos meditar neste sábado, nesta manhã, neste amanhecer, a primeira leitura, 1 Reis 12, do 26 ao 32, e capítulo 13, do 33 ao 34. Naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo: como estão as coisas? O reino vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor, em Jerusalém, para oferecer sacrifícios, o seu coração se voltará para o soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém. Eis aqui Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, que não eram filhos de Levi. E instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, à semelhança da que era celebrada em Judá. E subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar aos bezerros que havia feito. E estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós continuamos a refletir a história do povo de Deus. Um povo que é amado por Deus, mas um povo que sempre está traindo a Deus na confusão, na bagunça. Nós olhando para a história do povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus, o reino de Israel, nós podemos também olhar para a vida da igreja. Situações similares acontecem entre o povo antigo, o povo de Israel, e o novo povo de Deus, que é a igreja. Só recapitulando um pouco a história do povo, Deus chamou um único povo, que era constituído por 12 tribos. Um único povo, 12 tribos. No decorrer da história, este povo decide mudar a sua estrutura e a tornar-se um reinado. E tornou-se o reinado de Israel. Reinou o rei Saul, reinou o rei Davi, reinou o rei Salomão. Por causa do pecado de Salomão, Salomão adorou deuses falsos. Consequência do pecado,
12 tribos, um reino, o reino de Israel. Consequência do pecado, a divisão do reino. O reino de 12 tribos, que era unificado, se dividiu em 2 reinos, 10 tribos no norte, chamado Reino de Israel. O reino continuou o mesmo nome, o Reino do Norte. E 2 tribos do sul, que eram as tribos Judá e Benjamim, que era a tribo da descendência de Davi, chamado Reino de Judá. Israel, Reino do Norte, 10 tribos. Judá, Reino do Sul, 2 tribos. No Reino do Norte começou a reinar Jeroboão, que fora servo de Salomão. No Reino do Sul sucedeu a dinastia de Davi. No Reino do Sul continuou a reinar a dinastia de Davi. Roboão, que era o filho de Salomão. Reino do Norte, Jeroboão. Reino do Sul, Roboão. O templo, as 12 tribos, todas iam até o templo, um único templo, que estava em Judá, em Jerusalém. Só que agora dividiu em 2 reinados. A parte do norte, as 10 tribos, não tinha mais templo. E eles começaram a ir no templo em Jerusalém, no sul. O rei Jeroboão, que é o rei do norte, ficou pensando, é a leitura de hoje: se o meu povo, o reino do norte, continuar a ir para o sul, para ir no templo, eles vão querer voltar à unificação. Olha onde chega o egoísmo humano. O rei proibiu o povo do norte de ir ao único templo, ao templo de Jerusalém. Por isso, na leitura de hoje, este rei do norte, Jeroboão, constrói no norte 2 templos. Um em Dan, cidade de Dan, e outro em Betel. E coloca um bezerro. Coloca um ídolo falso, dizendo que este é o Deus que tirou nossos pais do Egito. Esse é o Deus verdadeiro. Não precisa ir para Jerusalém. Adorem a Deus aqui mesmo. E o povo obedeceu ao rei. O rei levou o povo a adorar deuses falsos. O rei levou o povo a fugir dos preceitos de Deus. E a leitura termina dizendo isso. Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo para constituí-los sacerdotes. Nós sabemos que só eram sacerdotes os que eram da tribo de Levi, os levitas. Então, eles não tinham mais sacerdotes no Reino do Norte, só o sul, porque os levitas ficavam servindo no templo, em Jerusalém, lá no sul. Então, o rei inventou sacerdotes, pegou uma pessoa, pegou outra e falou: você é sacerdote a partir de hoje. Desobedecendo a sucessão, a linhagem da tribo de Levi, que fora escolhida por Deus. Quantos crimes este rei de Israel, o rei do norte, Jeroboão, cometeu? Primeiro levou o povo a adorar falsos deuses, só para o povo não ir em Jerusalém. Depois instituiu um sacerdócio que na verdade não era sacerdócio. E aí o texto vai dizer assim: todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote, qualquer um. E aí o texto vai continuar: esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Divisão, desobediência a Deus, ir contra o que Deus instituiu, o que Deus criou, é pecado grave.
Meus irmãos, nós vemos situações similares na igreja, não é verdade? Nossa, você que está ouvindo deve estar falando, nossa, padre, tudo que aconteceu no povo de Israel, as 12 tribos que se dividem, depois uma tribo que não vai mais no templo, mas para não ir mais no templo, inventa outros templos, inventa sacerdócio que não existe. Tudo isso aconteceu na igreja, exatamente. Jesus Cristo, Deus que se tornou ser humano, inventou, criou, instituiu uma única igreja. Mas os seres humanos dividiu esta única igreja. Jesus Cristo instituiu um único sacerdócio, que era o seu sacerdócio, e impondo as mãos sobre os 12 apóstolos na Santa Ceia, Jesus concedeu a esses apóstolos o seu único sacerdote. Hoje em dia, qualquer pessoa pode abrir uma igreja no seu quintal e se dizer pastor, ou se dizer sacerdote, ou se dizer repleto da bênção do pastoreio de Cristo. Mas espera aí, quem te constituiu isso? É só olhar o texto da Bíblia, o que aconteceu no Antigo Testamento. O reino do norte desprezou a linhagem dos levitas, que eram os levitas do sacerdócio, e foi pegando a laço qualquer pessoa fazendo seus sacerdotes, e Deus amaldiçoou Jeroboão por causa disso, porque Deus instituiu o sacerdócio antigo. O mesmo acontece com a igreja, o novo povo de Deus. O sacerdócio é de Cristo. Quem se proclama por conta própria pastor das ovelhas de Cristo está contra a unidade do povo novo de Deus. Porque esse sacerdócio deve ser conferido na linhagem, na sucessão que vem lá de Jesus, que vem dos apóstolos. Consegue compreender? Onde tem divisão, tem maldição. Nós continuamos a mesma reflexão de ontem. Meu querido filho, minha querida filha, primeira coisa, ame a sua igreja, que é a católica. Estude a história do sacerdócio único e católico. Outra coisa, se você na sua vida familiar, no seu trabalho ou nos ambientes onde você convive, se depara com conflitos, com divisão, com desunião, reze, faça jejum, reze o terço, repreenda a ação do diabo, mas seja um homem ou uma mulher da unidade. Deus abomina a cisão, a divisão. Que Deus os abençoe um final de semana cheio desta unidade, da paz que vem de Jesus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.